Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo, o pregão de 20 de agosto de 2012. Pregãozinho bem morno hoje, vamos falar assim, pouquíssima movimentação, mais ou menos dentro daquilo que a gente falou para vocês na sexta-feira. Esperávamos um pregão bastante enrolado, realmente se confirmou. E é aquela história, né, gente? É melhor a gente saber antes, sempre melhor. Então a gente teve aí uma bela leitura do mercado feita pela equipe aí na sexta-feira, a nossa reunião de estratégia, e conseguimos aí então uma boa movimentação no dia de hoje em função disso. Então, falei na sala, repito, parabéns aí a todos os alunos que estão com a gente já há bastante tempo. A gente começa a perceber a consistência operacional que vocês pegam, principalmente nesses dias ruins, horríveis, como foi hoje, com muito pouca movimentação. O pessoal vai certinho nos ativos que estão movimentando mais. Então aí Suzano, a própria CSN fez uma reversão legal, apesar do volume baixo, e assim vai. A TIM, a gente montou posição para swing trade nela também, a HRTP, enfim. Então, o pessoal fica mais de fora do mercado e direciona exatamente para os ativos que não estão tão relacionados ao índice e conseguem aí obter bons resultados, mesmo nos dias ruins. Tá? Então, parabéns, primeiro, à nossa equipe, por ter feito uma leitura precisa do mercado e ter antecipado esse dia ruim lá na sexta-feira. E também a vocês por terem conseguido trabalhar com consistência num dia que foi tão difícil quanto hoje. Tá? Então, vamos lá. Vou liberar a tela para vocês aqui. Vocês estão visualizando o Ibovespa diário. Foi difícil. Tivemos aqui o invertido na sexta-feira, testando lá a região de 60 mil pontos. E temos o invertido hoje, do lado contrário, também com volume baixo. Os dois com volume baixo. Tá? Então, o que a gente aposta? Numa região de consolidação entre 60 mil pontos e 57.600. Tá? Então é isso que a gente aposta. É mais ou menos isso que a gente está visualizando. O mercado deve se enrolar um pouco aqui para obter esse rompimento dos 60 mil pontos com um pouco mais de consistência. Esse rompimento dos 60 mil pontos ele deve vir mais ou menos junto aí com o rompimento da máxima do ano do Dow Jones. Tá? Então é pelo menos o que a gente espera. Só que vejam bem, gente, é uma grande resistência. Tá? Não é um rompimento, seja lá 50 mil pontos, 60 mil pontos, enfim, não é um rompimento simples. Uma questão é romper, a outra é fechar acima. Então a gente tem que romper e fechar acima com volume alto para ser consistente. Tá? Então são aí alguns requisitos que nós precisamos para poder realmente ter algum tipo de consistência operacional em termos de um rompimento como esse. Tá? Então a gente acredita que isso aqui deve enrolar um pouco e as próximas semanas, aí, os próximos 15 dias, pelo que a gente tem ouvido de boato, etc., devem ser 2 semanas bastante críticas, principalmente em função aí da situação grega. Tá? Então, o país não conseguiu atingir lá as metas da União Europeia, agora está para ser liberado um novo pacote de ajuda, aí ninguém sabe se vão liberar ou não, porque parece que eles não conseguiram atingir. Existem rumores aí de uma expulsão da Grécia do bloco. Toda essa incerteza deve ajudar ainda mais o mercado a se enrolar, deve complicar ainda mais as operações e o andamento da tendência. Tá? Então a gente acredita mesmo em um pouco mais de enrolação por aqui. E qual é a estratégia para isso? Primeiro, trabalhar com mão pequena. Segundo, fugir dos ativos que não estão em tendência, ou seja, aqueles ativos que estão mais ligados ao índice, que acabam consolidando junto com o índice, ou o índice consolida em função desses ativos. Essa é a grande verdade. Então é isso que a gente vai tentar fazer, fizemos muito bem hoje e vamos tentar continuar com isso nos próximos dias. Então o pessoal ganhou muito dinheiro aqui na empresa na semana passada, com BTOW, trades maravilhosos na BTOW. Operamos também as blue chips no dia bom aqui, que foi lá a quinta-feira, CSN, Gerdau, enfim. E hoje nós ganhamos de novo com a TIM, fizemos uma bela operação na TIM. Nosso amigo Dário estava de novo na BTOW, hoje deu reversão nela. Mas enfim, o pessoal está direcionando bem. Rafael na HRTP, tivemos aí também, enfim, um monte de operaçãozinha. Algumas deram certo, outras não, algumas eu nem peguei os valores em função de ser lançamento de opções, então eu estava um pouco mais ausente da sala hoje resolvendo aí
a questão da corretagem do pessoal que foi exercido, enfim, alguns dias a gente acaba ficando um pouco mais enrolado. Então é isso que a gente espera. Vamos lá. Mercado americano, índice Dow Jones. Nós temos aqui também pouquíssima movimentação. E o Dow Jones também está numa região complicada, porque se ele romper a máxima lá de sexta-feira, ele já tem resistência aqui, ou seja, rompendo 13.281, já tem resistência em 13.289, depois aqui em 13.297 e finalmente em 13.338. Então vai encontrar um monte de resistência no mercado americano, o volume subiu um pouco na sexta-feira, conseguimos um fechamento acima, enfim, o mercado lá também está bastante estranho. A gente nem tem comentado muito do Dow Jones ao longo do pregão, nem tem olhado muito, porque ele não está servindo muito bem como referência para a gente aqui. Tá? Então, por enquanto, estamos descolados, mas a gente deve, pelo menos esse rompimento, tanto dos 60 mil pontos aqui, quanto da máxima do ano lá, a gente deve tentar buscar isso mais ou menos junto. Pelo menos é isso que a gente acredita. Tá? Então, vamos às notícias do dia, de amanhã. Depois eu vou mostrar a operaçãozinha que a gente montou na TIM. Deixa eu carregar aqui. Bom, enquanto carrega aqui as notícias do dia, eu já vou mostrar para vocês a operação. Montamos uma operação de swing trade na TIM hoje, tá? TIM P3. TIM P3, agora sim. A gente montou uma posição de swing aqui na TIM, justamente em função do seguinte. Vocês podem observar aqui, nós tivemos um fundo aqui nos 8,19, corrigiu, veio testar novo fundo, veio até 8,30 e voltou forte, deixando aqui um candle forte de reversão com o volume mais alto que a média, tá? Um volume bem acima da média. Isso já foi suficiente para a gente montar uma posição de intraday nela. Nós usamos aí uma técnica que a gente chama de reversão, que a gente ensina para vocês lá no Day Trade Avançado. Foi complicado, foi uma posição difícil de montar, difícil de acreditar, em função dela ter vindo aqui do 8,30 direto para a máxima do dia, lá nos 8,62, e nós montamos a posição efetivamente aqui no 8,55. Mais precisamente, eu peguei aqui no 8,54. Por um erro, eu mandei a boleta um pouquinho antes da hora, peguei no 8,54, sem querer mesmo, mas foi embora, e fizemos um gerenciamento de risco de 80% da posição aqui no 8,59. Tá? Então, 80% da posição gerenciada, o que fez o nosso custo cair do restante para 8,26. Tá? Então, esse ficou sendo o nosso custo. A gente colocou o stop no ativo, então, aqui nessa mínima, nos 8,29. Tá, ok? Então, está aí a posiçãozinha de swing trade montada. Já estamos com lucro garantido na operação, mesmo que ela volte tudo. E a gente aproveitou então esse volume alto que ela teve no dia de hoje, essa grande reversão, e montamos a posição. Agora torcendo que ela não volte mais, realmente confirma essa falha de fundo. Se nós estivermos errados, não vamos perder nada, que o nosso ponto de compra está em 8,26, nosso stop está em 8,29. E se a gente acertar, ela tem o objetivo aqui primeiramente em 9,41, depois é lá para cima, na região dos 11. Então tem um alvo fantástico e o risco já não existe mais. O risco foi ali de 4 centavinhos que a gente correu na hora da montagem da operação. Agora a gente já gerenciou e já fez o preço médio. Para quem não entendeu o que a gente faz, a gente usa, a gente zera ou vende ou enfim gerencia, como a gente costuma dizer aí, 50, 60, 70, 80% da posição e usa esse lucro como gordura para queimar em caso do ativo voltar. Então assim a gente consegue na verdade, trabalhar com um preço médio bem menor do que nosso ponto de entrada, porque a gente trabalha como ponto de equilíbrio. Então, o meu ponto de equilíbrio na TIM é 8,26, e é isso que eu chamo de gerenciamento com preço médio. Então, o meu ponto de equilíbrio é 8,26. Se eu vender ela por 8,26, o que me sobrou da posição, eu não perco absolutamente nada. Tá? Então, posiçãozinha montada ao vivo. Parabéns aí aos nossos amigos. Deixa eu pegar aqui quem que estava na posição. Nossos amigos Alexandre, Denilson e Rafael, que estavam também nessa posição da TIM, montada ao vivo. Vamos torcer agora para que ela realmente desenvolva, vá embora e não volte nunca mais. Temos aqui a agenda do dia para amanhã. Vamos encontrar lá então. Amanhã, dia 21, não temos nenhum indicador importante para ser divulgado, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e nem na União Europeia. Temos 2 indicadores só ao longo da madrugada no Japão,
mas para amanhã, então, nenhum indicador importante, o que pode complicar um pouco a nossa vida, uma vez que nós temos aqui na quarta-feira alguns indicadores importantes sendo divulgados. Na quinta-feira nós também temos indicadores importantes, então a gente pode amanhã acabar enrolando um pouco mais aí, esperando essa divulgação. Então tomem cuidado, o dia pode ser bastante difícil. Graficamente e também em termos do noticiário, uma coisa deve complementar a outra e a gente pode acabar enfrentando aí algum tipo de enrolação. Vamos então às recomendações do dia, são bem poucas, não tem muito o que falar. Primeiro vamos às compras, iniciando aqui com Suzano, SUS B5, movimentou muito bem a Suzano hoje, 6,8% de alta, muito bacana. Podem ver aqui no semanal que ela rompeu aqui essa grande consolidação, que era o 4,30, e agora ela tem alvo para continuar a correção dela, tá no semanal. Então, se romper amanhã, deixa eu tirar aqui, os 4,44, ela passa a ter objetivo, primeiramente aqui na região dos 4,61, e depois nós temos objetivos aqui em 4,85 e finalmente aqui em 4,96, arredondando lá para os R$5. O volumaço da Suzano, o maior volume do mês, aí, o maior dos últimos 2 ou 3 meses, enfim, fantástica a Suzano hoje. E se amanhã romper os 4,44, ela pode continuar desenvolvendo, então vale a pena acompanhar, tá? Temos também a Vale 5, apesar de eu não gostar muito da Vale, em função disso aqui, vocês podem observar aqui o gráfico mensal da Vale, horrível, ela está trabalhando numa grande consolidação desde meados do ano passado, não existe mais tendência. Então vamos lá, marquem aqui, ó, mês de agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, ela fez um candle enorme e não conseguiu mais romper nem máximas nem mínimas. Chegou a romper no mês aqui, mas já voltou. Então o ativo está absurdamente consolidado nos tempos maiores, o que acaba trazendo muita volatilidade e prejudicando os tempos menores. Mas de qualquer forma, ela teve um volume acima da média, deixou invertido, está um pouquinho afastada. Então vamos lá, vamos recomendar para intraday pelo menos. Se romper aqui os 35,86, a Vale, ela pode ficar interessante. Tem alvo aí principalmente aqui nessa região dos R$37, tá? Então vamos arredondar ela aqui para R$37. Essa é a Vale, o código dela Vale 5. Temos também a CSN, aqui a CSNA. Apesar do volume baixo, o ativo deixou um grande invertido, acabou fechando com 3% de alta. No semanal, ela deu um sinal de venda, está prestes a montar um pequeno pivô aqui então no diário. E eu acho que vale a pena acompanhar ela para amanhã. Se romper esses 11,09, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 11,78. Atenção, quem pegar ela amanhã, conseguir pegar uma posiçãozinha um pouco maior, gerencie bastante da posição e tente deixar o stop abaixo dos 10,40, tá? Eu acho que pode ficar interessante, é algo que vale a pena a gente tentar. Como eu venho falando para vocês há vários pregões, o mercado pode ir lá romper os 60 mil pontos e quem tiver comprado vai se dar muito bem. Agora não dá para simplesmente fechar o olho e sair comprando. Tem que comprar, gerenciar risco e trabalhar posições que já não tenham mais possibilidade de perdas, como a da TIM que eu mostrei para vocês hoje. É uma posição bacana de você segurar, de você manter. Seu risco é curtinho no intraday e se você conseguir gerenciar bem, você consegue boas posições aí também para swing trade, tá? Temos também a Gafisa, mais uma alta forte da Gafisa. Se ela romper aqui 3,90, passa a ter alvo lá nos 4,03, são 13 centavos, é 3% de alvo, apesar de parecer pouco, acho que ainda pode ficar interessante. Aqui a Gafisa, tá? Então temos ela, GFSA3, rompendo 3,90, alvo lá nos 4,03. Essas eram as recomendações de compra. Para venda nós temos apenas a Gerdau, que foi o ativo que cedeu bem hoje aí, o volume foi um pouquinho abaixo da média, mas dá para dizer que foi bom, 106 milhões. E se ela perder aqui esses 19,72, ela pode ter objetivo para vir buscar essa região aqui dos 19,15, R$19, que além da média do diário, é também o ponto onde ela deixaria aqui um contra-ataque no semanal. Tá? Então pode ficar legal. Gerdau, GGBR4, perdendo 19,72, alvo lá nos 19,15. Ok? Essa então é a Gerdau. E assim a gente finaliza nossas recomendações. Não vamos falar na BMF hoje, tivemos um problema lá com a Bolsa, não recebemos cotação da BMF, então hoje nós vamos comentar isso para vocês.
Amanhã deve voltar tudo normal, a gente passa a mostrar. O bate-papo foi pequeno, mas como eu disse para vocês, a gente está aproveitando que os dias estão difíceis e tentando proteger o nosso capital. Então, tentando passar o mínimo possível de recomendações para vocês, selecionando apenas os ativos que estão realmente em tendência e que valem a pena para a gente acompanhar. Tudo que não vale a pena, a gente acaba ficando de fora, acaba deixando tranquilo aí. Vamos tentar montar menos posições, operar menos e ganhar mais, porque é isso que está dando resultado, é isso que está fazendo a nossa conta continuar desenvolvendo, mesmo nesses dias tão difíceis, tá? Eu queria convidar todos vocês, como sempre, para conhecerem o nosso curso ao vivo durante o pregão, onde vocês vão operar ao vivo, não só comigo, mas também com toda a nossa equipe, professor Guerra, professor Darcio, Alessio, enfim, todo mundo lá. O dia inteiro ao vivo, vocês podem falar com a gente por áudio e podem também nos ouvir tudo ao vivo, tudo em tempo real. Tem a tela dos professores, vocês podem acompanhar os gráficos que a gente está acompanhando, as operações, tudo ao vivo, tudo em tempo real. Basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer o seu cadastro e você vai ganhar então 7 dias gratuitos para conhecer aí o nosso curso ao vivo durante o pregão. Então, um bom descanso, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã pontualmente às 10 horas. Até lá.